Boa tarde a todos, meu nome é Lemilton, sou enfermeiro e hoje eu vou falar um pouco aqui sobre uma doença muito conhecida como tuberculose. É uma doença perigosa, transmissível, se você não se cuidar, não tomar os medicamentos certos, é uma doença transmissível. Bom, em 1882, o Dr. Robert Koch descobriu o agente etiológico da tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, que ficou conhecido como bacilo de Koch. A descoberta criou novas expectativas sobre a cura e erradicação da doença. Em toda a história da humanidade, sempre ouviu relatos sobre a transmissão da doença. No Brasil, ela chegou com os colonizadores. No final do século XIX até o meado do século XX, o tratamento consistia em fornecer ao doente condições favoráveis, ou alimentação, repouso e o clima frio das montanhas. Mas apenas uma pequena parte desses pacientes curavam-se espontaneamente. Nos anos 50, surgiu a quimioterapia e o tratamento passou a ser feito fora dos hospitais, em laboratórios. No entanto, foram os anos 70 que marcaram a evolução da quimioterapia com a utilização de medicamentos que, além da cura, possibilitou o controle da doença com a interrupção do seu ciclo. Quando se entra em contato com o bacilo, até que ele cause a doença, o bacilo penetra nas vias respiratórias, pela inalação de partículas que vêm através do ar. Somente algumas partículas contendo bacilo chegam aos pulmões. Em pessoas com baixa resistência, o bacilo multiplica dentro das células de defesa na região dos alvéolos pulmonares, que são uns cachos de uvas que ficam dentro dos pulmões. Outras células de defesa chegam ao local. Esse conjunto forma um nódulo conhecido como tubérculo inicial, caracterizando a infecção primária. Caso o organismo consiga impedir a multiplicação dos bacilos, a lesão poderá calcificar e, em algumas situações, ser vista ao raio-x. Quando a infecção continua, os bacilos começam a se multiplicar intensamente e são liberados para o meio externo. Quando um doente tosse, fala ou respira com expectoração constante, com mais de 3 semanas, caracteriza o indivíduo sintomático respiratório. A investigação da suspeita clínica deve começar pelo diagnóstico laboratorial, a baciloscopia, que é um exame feito. A baciloscopia com amostra de escarro é um método recomendado pelo Ministério da Saúde para o diagnóstico laboratorial da tuberculose pulmonar. Esse método detecta a maioria dos casos bacíferos, que são as principais fontes de transmissão da doença. É também um método rápido de execução de baixo custo. Por isso, a baciloscopia é tão importante. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculose, ou bacilo de Koch. É uma doença que acomete principalmente os pulmões, os 2 pulmões. Doença grave, pode acometer qualquer órgão do corpo. O Brasil está entre os principais países em termos da incidência de tuberculose. Ocorre anualmente cerca de 70 mil casos no Brasil. Infelizmente, ainda a tuberculose é uma doença que mata cerca de 4 a 5 mil brasileiros anualmente. É uma doença muito importante. No mundo, principalmente a China e a Índia, são países onde concentram grandes números de pacientes com tuberculose. O problema que nos deixa extremamente chateado
que é a forma adequada, no tempo correto, siga a orientação do médico. Ou seja, o problema que nos deixa extremamente chateado, que é uma doença curável, desde que o indivíduo tenha tuberculose e faça seu tratamento de forma adequada no tempo correto. Siga as orientações do médico, consegue a cura nas grandes maioria dos doentes, mas infelizmente ainda a tuberculose continua sendo uma doença no Brasil de alta incidência e grande número de casos e muito elevado a mortalidade. Aí eu pergunto, como se transmite a tuberculose? Como eu posso pegar a tuberculose? A tuberculose é uma doença de transmissão aérea, que ela está no ar, através do ar. O indivíduo inala a bactéria, ela vai chegar no pulmão, ao penetrar os alvéolos, que é os cachos de uva, onde faz a troca gasosa, ela vai ter um processo inflamatório naquele local e pode então disseminar para a parte linfática, que é outro processo que nós temos no organismo, nos pulmões, que é um dos órgãos de defesa e posteriormente para todo o corpo. A grande maioria dos indivíduos que adquirem a tuberculose, eles vão resolver o problema espontaneamente. Apenas uma pequena parcela das pessoas que adquirem tuberculose vão realmente ficar doentes. Em torno de 5 em cada 100 pessoas vão ficar doentes nos primeiros 2 anos. E mais 5 em cada pessoa vão ficar doentes pelo resto da vida. Isto é, de todas as pessoas que adquirem o bacilo ou a infecção, cerca de 10%, ou seja, 10 em cada 100 vão desenvolver a doença. Os outros 90 vão resolver a infecção. Embora o bacilo permaneça no seu corpo o resto da vida, porque a bactéria fica no corpo, entretanto, elas não desenvolverão a doença. E esse é o grande problema. Se for contar o número de pessoas que são expostas ao bacilo, que adquire a infecção, e alguns vão ficar doentes, essas pessoas que desenvolvem a doença, elas precisam ser identificadas rapidamente com a infecção. E quais são essas pessoas? Então, algumas pessoas têm maior possibilidade de desenvolverem a doença, principalmente pessoas que não se alimentam bem, desnutridas, pessoas alcoólatras, porque ficam desnutridas, e os efeitos do álcool também no corpo levam a maioria da possibilidade de desenvolver a doença como a tuberculose. Indivíduos que são imunodeprimidos, que têm as respostas imunológicas diminuídas, que é o sistema imunológico, por exemplo, aqueles pacientes que têm infecção pelo HIV, com a AIDS, têm uma chance enorme de desenvolverem a tuberculose. Mas é importante lembrar que a tuberculose é uma doença relacionada diretamente com as condições de vida, com a desigualdade social. É uma doença que atinge principalmente regiões urbanas, aglomerados populacionais, por isso que os maiores números de pacientes com tuberculose estão em maus condições de vida, de moradia, principalmente em favelas, regiões mal assistidas no ponto de vista infraestrutura. Consequentemente, uma doença de transmissão aérea, existe uma maior facilidade de transmissão dessa infecção. É uma doença que vive no ar, então ela tem mais facilidade de transmissão. Como é que eu estou? Como é que eu sei que estou com tuberculose? É uma pergunta muito pertinente. Como é o quadro clínico da tuberculose? O principal sintoma que chama a atenção é a presença de tosse por mais de 2 semanas ou 3 semanas. Se o indivíduo tem tosse por esse período, deve procurar um médico imediatamente para tentar identificar a causa dessa tosse. Porque a causa dessa tosse por tanto período, e às vezes passou por um resfriado, um quadro de gripe, mal-estar,
mas aquela tosse fica persistente. É evidente que algo está errado. Tosse por mais de 2 semanas tem que ser investigada, ou seja, o indivíduo tem que procurar um médico para saber a causa desse sintoma. Além da tosse, geralmente o paciente com tuberculose emagrece, tem falta de apetite. A própria doença leva a um quadro de emagrecimento, sudorese, que é suor frio noturno, acorda com um pijama, com a roupa molhada pela manhã. Esse é outros sintomas, eventualmente. Ele tem uma febre de menor grau, sendo que às vezes nem identifica essa febre, mas é indisposição no final da tarde e da noite. Ele vai ter uma sudorese de mais importância, e isso são sinais e sintomas que muitas vezes acompanham o paciente com tuberculose. Porém, é muito importante ressaltar que o sintoma principal é a presença de tosse, porque a grande maioria dos casos de pacientes com essa doença, o primeiro órgão afetado mais frequentemente realmente é os pulmões, que é o órgão sede da tuberculose. A partir do momento que o indivíduo tem esse sintoma e procura o médico para saber o motivo dessa tosse mantida, esse emagrecimento, aí vem os exames que auxiliam no diagnóstico da tuberculose. O primeiro deles é o exame de escarro, que é feito um exame de onde vem a tosse, que é descoberto de onde vem a tosse, é eliminado a secreção dos pulmões, junto com essa secreção, onde vem o bacilo, que é a bactéria. Aí é feito um exame com a lâmina e identifica o bacilo através do método de coloração. Outro exame importante é o próprio raio-x de tórax. Exame simples que consegue fazer sem muita dificuldade, sendo ele o raio-x se for uma tuberculose pulmonar, que é a mais frequente. Você encontra uma imagem compatível com a tuberculose, que geralmente acomete principalmente as partes superiores do pulmão, principalmente o pulmão direito. Existem outros exames mais sofisticados, mas que em geral com exames do escarro, mas o raio-x de tórax, geralmente você conhece essa doença no quadro pulmonar, que é o mais importante. Para que o indivíduo também saiba que teve a infecção ou não, existe uma prova chamada tuberculina, na qual é injetado na intradérmica uma quantidade pequena de algumas proteínas das bactérias e depois ter uma leitura através de um nódulo para saber se teve ou não a infecção pela tuberculose. Embora o teste tuberculino, ele é um exame que não diz que você tenha a doença, e sim o contato com o bacilo, e notou uma resposta contra essa bactéria. Mas que o indivíduo seja doente para que realmente determinasse você doente ou não. Ou seja, embora o teste tuberculino ele é um exame que não diz que você tenha a doença, e sim o contato com o bacilo, e notou uma resposta contra essa bactéria. Mas não que o indivíduo seja doente, ele entrou em contato com o bacilo, com a bactéria. Bom, em todo paciente que tenha tuberculose, geral também é pesquisado outros problemas, que isso envolve a própria infecção pelo HIV ou vírus da AIDS. Pela frequência muito grande, que muitas vezes essa infecção estão associadas. Tanto uma como a outra diminui a resposta do organismo. A imunidade favorece a propagação do desenvolvimento da doença por essas infecções. Bom, o tratamento, em geral, é longo por 6 meses. Inicialmente por 2 meses,
o indivíduo toma um conjunto de medicamentos. O tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, recebido no centro de saúde, no local onde o indivíduo está sendo acompanhado. Não há pagamento por esse tratamento, o que é muito importante. Inicialmente, são 4 comprimidos que toma, e cada comprimido desses tem 4 substâncias que vão ter atividades para a tuberculose. Esses medicamentos são utilizados em jejum para facilitar a absorção, geralmente no primeiro horário da manhã, para que o medicamento realmente seja bem absorvido. Esse tratamento é mudado após 2 meses. Por ser um tratamento longo, muitas pessoas melhoram após o primeiro mês e abandonam o tratamento. Essa é uma das principais causas de reaparecimento da tuberculose, de piora do quadro clínico. Então, é aconselhável nunca abandonar o tratamento a não ser que o médico dê orientações ou então tenha alguma reação à medicação, sendo nesse caso o ideal é procurar um médico. O que acontece? Nunca abandone o tratamento por conta própria. O tratamento é a principal medida também para a prevenção, sendo iniciado o tratamento cerca de 2 semanas após o tratamento, o indivíduo não transmite mais a bactéria. Então, assim, é uma doença transmissível, mas com 2 semanas que você começa a tomar o medicamento, ela não é mais transmissível. Sendo inicialmente o tratamento cerca de 2 semanas. Após o tratamento, o indivíduo não transmite mais a bactéria, que é uma bactéria de transmissão aérea. Consequentemente, se parar de transmitir, o bacilo é evitado e a infecção não passa para outras pessoas. Então, o diagnóstico precoce, rápido e a instituição do tratamento são as medidas fundamentais para prevenir que outras pessoas adquiram a tuberculose. Existe uma vacina para a prevenção da tuberculose, mas ela é indicada no primeiro mês de vida após o nascimento. Uma vacina que previne principalmente as formas graves da tuberculose, evitando que a criança desenvolva forma grave de tuberculose, mas é uma vacina extremamente importante por essa situação. Portanto, a importância de seguir o tratamento adequadamente, se não seguir, além de manter a transmissão da bactéria para outras pessoas, o quadro clínico pode se agravar e causar até a morte. Uma vez que é uma doença totalmente evitável e problema grave o desenvolvimento de assistência da bactéria. Ou seja, é uma doença muito grave, é transmissível, mas se você tomar um medicamento, ela pode ser curável e não é mais transmissível. Um tratamento inadequado facilita a resistência, que é uma bactéria resistente. Geralmente, se houver assistência, o tratamento provavelmente não vai ser por essas medicações. Vai precisar de umas medicações injetáveis, um medicamento mais forte, porque ela se tornou resistente. Então, o tratamento durante o período é fundamental para que tenha uma cura, para que tenha a cura dessa doença de tamanha gravidade e um sério problema de saúde pública no Brasil. Então, está aí uma pequena informação sobre essa doença. É uma doença totalmente transmissível, mas se você utiliza os medicamentos direitinho, não abandona, o pior problema das pessoas é que começa a tomar o medicamento, se sente melhor e abandona o tratamento e essa doença acaba voltando. Então é muito importante manter os medicamentos direitinho, ser acompanhado na atenção básica pelo enfermeiro. E é isso aí. Aqui foi uma pequena fisiopatologia dessa doença transmissível muito perigosa que é a tuberculose, ok? Uma boa tarde a todos.